E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o professor Carlos Castro e hoje nós vamos discutir um dos assuntos mais importantes da mecânica, que são as leis de Newton. Newton ele elaborou 3 leis e essas leis são a base para diversos assuntos e para você compreender bem vários fenômenos que são abordados dentro da mecânica, tranquilo? Então vamos lá dar uma olhada. Como eu disse, Newton elaborou 3 leis. A primeira delas, a lei da inércia, ou a primeira lei de Newton. Tranquilo? O que é que diz a primeira lei de Newton? O que é que diz a lei da inércia? Diz o seguinte, que se um corpo está em repouso, certo? Ele vai permanecer em repouso se nenhuma força externa agir sobre ele. Vamos traduzir isso aqui rapidão. Ele está dizendo exatamente o seguinte, que agora, se você olhar aí no seu quarto, se você pensar em uma cadeira que está aí jogada no seu quarto, ele está dizendo o seguinte, que se você deixar essa cadeira no lugar que ela está, do jeito que ela está aí, e você fechar seu quarto, você sair, e só voltar daqui a 15 anos, se nenhuma força externa agir sobre ela, ou seja, se ninguém chegar, abrir teu quarto, tirar a cadeira do lugar, considere que ninguém mexeu lá, passou 15 anos intocável aquele espaço. Ele está dizendo que quando você voltar, ela vai estar no mesmo lugar, ou seja, o corpo que está em repouso vai permanecer em repouso se nenhuma força externa agir sobre ele, tá bom? Isso também vale para corpos em movimento. Um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento se nenhuma força externa agir sobre ele. Como, por exemplo, uma bola. Pronto, imagina um pneu descendo uma ladeira. Ele está lá, com velocidade. Se nenhuma força externa agir sobre ele, a tendência é que ele faça o quê? Permaneça descendo lá, continuando seu percurso. Outro exemplo, uma bola. Se você pegar e imaginar uma bola de boliche e você jogar ela aqui numa rampa, certo? Uma rampa bem grande, você não consegue nem ver o final dessa rampa. O que é que faz essa bola parar aqui, normalmente? É o atrito, né? Tem um atrito entre a rampa e a bola, e ele faz com que a bola pare. Mas se não existisse atrito, se a superfície fosse perfeitamente lisa, ela ia deslizar aí até o infinito, né? Ela não pararia. O que faz ela parar é a ação de uma força externa, tá bom? Então isso é o que diz a primeira lei de Newton. A segunda lei é a lei fundamental, né? Se vocês repararem, eu usei um termozinho aqui há pouco tempo, força, né? Uma força externa age sobre ele. O que seria esse conceito de força? Newton definiu força como sendo o produto da massa de um corpo pela aceleração dele. Então lembrando, pessoal, o que é aceleração? A aceleração é a variação da velocidade com o passar do tempo. Então, se eu tinha um corpinho em repouso, aquela cadeira que eu falei lá no começo, se tinha a cadeira lá em repouso, se foi aplicada uma força suficiente para deslocar essa cadeira, a velocidade dela era 0. Passou a ser diferente de 0, não foi? Então, se essa velocidade passou a ser diferente de 0, tem aceleração, porque mudou a velocidade com o passar do tempo. Tranquilo? Então, e outra coisa importante, né? Aqui, esse Fzinho, força, tá bom? Coloquei aqui para vocês, aqui do lado. Esse Mzinho aqui é a massa e esse A aqui, a aceleração, tá bom? Então, galera, repare no seguinte. E se a aceleração, o que acontece se a aceleração for igual a 0? Lembre-se, para a aceleração ser igual a 0, tem 2 possibilidades. Quais são elas? Primeira possibilidade. Na verdade, a possibilidade é a seguinte. É a velocidade não mudar com o passar do tempo. Então, se a velocidade não mudou com o passar do tempo, o que ocorreu aqui? 2 possibilidades. Primeira, ou o corpo está parado. Né? Se ele está parado, a velocidade dele é 0 sempre. Né? Então, ela não tem aceleração. A aceleração é 0. Segunda possibilidade, ele está se movendo com velocidade constante. Porque se ele estiver se movendo com velocidade constante, vamos supor um carro a 60 km por hora. Se ele sempre ficar a 60 km por hora, não tem aceleração, porque a velocidade dele não mudou com o passar do tempo. Então, nessas 2 condições, ou o cara parado, ou se movendo com velocidade constante, a aceleração vai ser quanto? 0. Qual é a consequência disso aqui? Repara comigo. Se o A for 0, independente do valor da massa que eu coloque aqui, o que vai ocorrer? 0 multiplicado para qualquer valor da massa vai zerar a força resultante. E sempre que a força resultante for igual a 0, a gente vai afirmar que esse corpo está em equilíbrio, tá bom? Então vamos passar aqui para a gente discutir esse conceitozinho de equilíbrio. Então, lembra, equilíbrio é quando a força resultante é 0. Então, vem para cá. Esse corpo tem 10 newtons puxando ele para a esquerda, 10 newtons puxando ele para a direita. Qual é a força resultante sobre ele na horizontal? Lembra de vetores? Pensa comigo.
tem uma pessoa puxando com 10 newtons para cá e outra puxando com 10 newtons para cá. Alguém vence esse cabo de guerra aqui? Não, ninguém vence. Por quê? Porque a força resultante é zero. Esses 10 para a direita e 10 para a esquerda se anulam, né? Então na horizontal é zero. Então ele não está indo nem para a esquerda e nem para a direita. Tá bom? Ele está parado. Isso na horizontal. Tem outra possibilidade, ele pode estar subindo ou descendo. Eu vou olhar aqui, ó. Tem 5 newtons puxando ele para cima, 5 newtons puxando ele para baixo. Esses 5 newtons aqui, ó, ninguém está vencendo esse cabo de guerra também. Enquanto tem 5 puxando ele para cima, tem 5 puxando para baixo. E, consequentemente, ele nem sobe nem desce. Então, esse cara, a gente fala que ele está em equilíbrio. Porque a força resultante sobre ele é igual a zero, tá bom? Por que eu tenho certeza disso? Porque todas as forças se anulam, não é isso? Então, com certeza, tu pode afirmar o quê? Que esse corpo ou está em repouso, não é isso? Ou ele está se movendo com velocidade constante, lembra? Porque se a força resultante é zero, a aceleração, consequentemente, vai ser zero. Tranquilo? Vamos pegar um segundo exemplo aqui, ó, um outro bloquinho aqui. Ah, Carlos, como seria um caso de um corpo se movendo para, sei lá, direita, por exemplo? Ah, então basicamente só tem que acontecer o seguinte. Vou colocar o mesmo esquema aqui, ó. 10 newtons são puxando para cá. 8 newtons puxa ele para cá. E aqui eu vou colocar o mesmo exemplo, ó. 5 newtons e 5 newtons. Ó, como a gente analisou no caso anterior, esses 5 newtons anulam esses 5 newtons, então ninguém ganha esse cabo de guerra na vertical aqui, né? Ele nem está subindo, nem está descendo. Mas aqui, se você reparar, ó, tem 10 newtons puxando ele aqui para direita e 8 newtons puxando para a esquerda, tá vendo? Então o que acontece? Ó? Se tem 10 puxando para lá e tem 8 puxando o contrário, esse bloco ele vai se deslocar para onde? Ele vai se deslocar para cá, não é isso? Com a intensidade da força de quanto? De 2, né? Como se fosse só 2, porque tem 10 para lá, mas desconta 8. Então a força resultante sobre ele aqui, ó, vai ser 10 menos os 8 que estão contrários. Então essa força resultante aqui, ela vai ser de 2 newtons. Tranquilo? De boa para vocês? Vamos agora para a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. O que diz a lei da ação e reação? Que as forças da natureza que formam parte de ação e reação acontece o seguinte. Imagine que eu decidi, sei lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Pronto, aqui um caso simples, né? 2 blocos, empurrar esses 2 blocos juntos, tranquilo? No momento que eu encosto no bloco para aplicar uma força nele, essa força ela não existe sozinha, né? Se eu empurro o bloco, por ação e reação, existe uma força de mesma intensidade e sentido contrário devolvida na minha mão, tá bom? Então, se eu empurro o bloco também faz o quê? Me empurra de volta. Então, na natureza, as forças que fazem parte de ação e reação, elas têm mesma intensidade, não esquece isso, mesma intensidade e sentidos opostos. Então, se a força aqui, se a ação está sendo para a direita, certo? A reação vai ser para onde? Sentido contrário, para a esquerda. Mesma intensidade da força, tá bom? Então, um exemplo simples. Imagine que você tem uma onda, certo? Que está batendo aqui, tem uma pedra. O que acontece? Na hora que a água bate nessa pedra, ela tem uma força e é devolvida uma força. A água empurra a pedra e a pedra vai empurrar a água com uma força de mesma intensidade e sentido oposto, tá bom? Então, essas são as 3 leis de Newton. Vamos dar uma olhadinha aqui rápido em algumas questões que caíram em alguns concursos pelo país, tá certo? Primeira delas, é da FUNCAB 2014, e ela diz o seguinte: uma força de 2 newtons atua empurrando um corpo de 4 kg. A aceleração com que esse corpo se movimenta será, portanto, em unidades do SI D. Então vamos lá. Primeiro a gente tem aqui uma força de 2 newtons e ele diz que está empurrando um corpo de massa 4 kg. Então, para resolver isso aqui, é só você aplicar a segunda lei de Newton. Direto, muito simples. Força é massa vezes a aceleração. A força é de quanto? 2 newtons. A massa é de quanto? 4 kg. E aqui você vai ter a aceleração. Repara que o 2 está desse lado da igualdade, né? Do lado esquerdo. Eu vou deixar ele aqui. Esse 4, ele está multiplicando. Então ele vem para cá dividindo. Isso aqui é a nossa aceleração.
Então, galera, 2 dividido por 4, então, como é que fica isso aqui? Ó? Dá para simplificar, não dá? Ó? Se a gente simplificar por 2 e por 2, como é que vai ficar? A aceleração vai ficar 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então vai ser a aceleração 1 dividido por 2, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então aqui você pode marcar tranquilamente, ó, só sabendo da segunda lei de Newton, uma explicaçãozinha, uma divisãozinha rápida, fácil, você conseguiria acertar a sua questão e marcar o item C de casa, tá bom? Vamos agora para um segundo problema, tá bom? Segundo problema, SESC 2010, e ele diz o seguinte: considerando que a Terra e a Lua sejam perfeitamente esféricas e homogêneas, julguem o próximo item. A força gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua em módulo é maior, ó, se liga na assertiva dele, ele fala que ela é maior que a força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra. Então, galera, aqui nós temos a Terra, aqui é a Terra, tá bom? E a gente tem a Lua. Elas se atraem, né, gravitacionalmente, né? Tem uma força que causa uma atração entre elas. Então, a Lua, enquanto que a Terra, ó, lembra, atrai, puxa, né? A Terra, ela atrai a Lua, ela puxa a Lua. O que acontece com a Lua? Um par de ação e reação. A Lua faz o quê? Também puxa a Terra. Lembra do par de ação e reação? Quais são as características? Forças de sentidos opostos, tá aqui, ó. E o quê? E de mesma intensidade. Só que aqui ele falou que é maior que a força gravitacional que a Lua exerce sobre ela. Tá errado porque isso aqui é um par de ação e reação. Par de ação e reação, mesma intensidade, sentidos opostos. E ele falou que uma das forças é maior. Por isso que essa assertiva, ela está errada. Tá bom? Então, muito simples também. Só saber a terceira lei de Newton e se ligar que isso aqui é um par de ação e reação. Tá bom? Vamos agora para a terceira questão. Terceira questão fala o seguinte: no transporte e armazenamento de produtos de petróleo, massa e peso são grandezas fundamentais. A esse respeito, julgue os itens subsequentes. Aí ele diz: a massa de um corpo é a característica que relaciona a força a ele aplicada com a aceleração resultante. Certo ou errado? Então, galera, você pode se confundir um pouquinho lá com química, com definição de massa, mas fisicamente falando, essa definição também é uma definição interessante para a massa. Por quê? Olha a segunda lei de Newton. Ela não diz que força é massa vezes aceleração. Se eu quiser deixar essa massa sozinha aqui nesse membro, eu não tenho que pegar a aceleração e passar para cá dividindo, não tenho? Então a gente pode deixar o seguinte, ó, essa massa vai ser a razão da força pela aceleração. Então, isso aqui também é uma definição razoável e interessante para a massa. O que faz com que essa assertiva aqui da SESC 2017 seja o quê? Correto. A massa é sim uma característica que relaciona a força a ele aplicada com a aceleração resultante. Está aqui, ó, tranquilo? Isso devido à segunda lei de Newton. Vamos agora para mais um probleminha. Questão 4. Ele fala o seguinte: a aceleração adquirida por um corpo de massa 4 kg, sabendo que sobre ele atua uma força resultante de intensidade de 16 newtons, é igual a... De novo, ele quer aqui, ó, questãozinha bem simples. Se você lembrar da segunda lei de Newton, que força é massa vezes aceleração, fica tudo muito fácil, porque ele diz, ele quer essa aceleraçãozinha bem aqui, ó, ele quer esse A. Sendo que ele disse que a massa do corpo é 4 kg e a força resultante é 16. Então, tu vai ficar com 16 é igual a massa de 4 kg multiplicado pela aceleração. Deixa o 16 quieto aqui, ó, passa esse 4 dividindo, você vai ter a aceleração. Aceleração, 16 dividido por 4 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, questãozinha do IBF 2017 que você resolvia só sabendo a segunda lei de Newton e aplicando. Então você marcaria tranquilamente aqui o item A, tá bom? Então, vamos agora para uma última questão, né? Quinta questão. Questão Cesiran Rio 2015. Essa importa um pouquinho mais de interpretação, tá bom? Porque o que acontece aqui?
Ele fala, durante a operação de descida de uma engradada de 80 kg, um guindaste impõe ao engradado uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Nessa condição, considerando a gravidade 10, a força em Newton atuante no único cabo de sustentação do engradado vale. Então vamos lá, primeiro passo, vamos tentar representar essa situação. Tem um negocinho aqui de 80 kg fazendo o quê? Descendo, né? Então se ele está descendo, tem a ação do peso aqui. Mas ele fala que tem um fio que está segurando ele. Então aqui tem uma tração também, tá certo? Então o que vai acontecer? O movimento aqui é só na vertical. E ele diz que ele desce com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, e ele quer a força em newtons atuante no cabo de sustentação. Ele quer isso aqui. Então, galera, aplicando a segunda lei de Newton, olha só. Força resultante não é massa vezes a aceleração? Quem é a força resultante aqui? Lá naquele nosso exemplo, eu coloquei o valor das forças. Não foi 10, 8, que deu até aquele 2, lembra? Aqui é o mesmo processo, só que a gente vai fazer o quê? Quem é que está mandando? Se ele está descendo, é porque o peso que está mandando aqui nessa descida. Se o peso é maior. Se a tração fosse maior, o corpo estaria subindo. E ele falou que aqui está ocorrendo uma descida. Então o peso é maior. Então eu vou ter peso menos essa tração é igual a massa vezes a aceleração. Lembra rapidão comigo aqui, ó. O peso é o produto da massa pela gravidade. Então o peso desse corpo ele vai ser 80, que é a massa, multiplicado pela gravidade, que é 10. Então esse peso é um peso de 800 newtons. Então o que vai ficar com a gente aqui? 800 menos a tração, a massa é 80 e a aceleração ele disse que é 2. Olha que legal. Então vai ficar com 800 menos a tração é igual a 160. Tá bom? Galera, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar esse 800 aqui. Esse 180 eu vou trazer para o outro lado da igualdade. Então ele vem negativo. Menos 160. E esse t que eu estou querendo descobrir, ele vai para o outro lado da igualdade mudando o sinal. Então ele vai positivo. T. 800 menos 160. O T vale 640 newtons. Tranquilo? Item correto, item C de casa. Então, galera, bom, aqui são as 3 leis de Newton, 5 questõezinhas para exemplificar como é que isso já cai em provas. E espero que vocês tenham entendido, compreendido direitinho o que a gente discutiu aqui hoje. Qualquer dúvida, sugestão, joga tudo lá nos comentários que a gente vai estar respondendo para vocês. Foi um prazer e até a próxima. Valeu!